Olha só, a gente está vendo toda essa movimentação, né, no tabuleiro político 2 meses antes do presidente eleito tomar posse. E daqui até 1º de janeiro, muitas coisas devem acontecer, né? A gente fica até sem entender, né, o que significam esses primeiros passos do novo governo. Mas, como sempre, a gente pede ajuda a um especialista. Dessa vez, quem vai conversar com a gente por videochamada é o cientista político Bruno Caraza. Bruno, seja bem-vindo, boa tarde e obrigada por nos atender. Olá, Larissa. Olá a todos do Portal Metrópolis. Prazer estar aqui de novo com vocês. O prazer é todo nosso. Bruno, nas próximas semanas deve ser finalizado o texto para essa chamada PEC da transição, né? O que é preciso ter nesse texto para facilitar a aprovação no Congresso e atender o objetivo do governo? Pois é, o novo governo Lula, ele já começa aí a se preparar para assumir o poder com um grande problema a ser resolvido, né? Porque o Congresso ainda está discutindo o orçamento do ano que vem, e esse orçamento que foi apresentado pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, ele não tem espaço financeiro, orçamentário, para as muitas promessas de campanha que Lula apresentou nesses últimos meses. Então, é preciso ter recursos para o Auxílio Brasil de R$600. A gente acabou de ver a Gleisi Hoffmann falando do aumento real do salário mínimo. Nada disso tem espaço, tem previsão no orçamento atual. Então, o governo Lula, para cumprir essas promessas de campanha já no ano que vem, ele vai precisar de uma autorização do Congresso para realizar esses gastos. Então, ele já vai iniciar o seu governo, de uma certa forma, furando o teto, porque não tem margem de manobra para abrigar no orçamento todas essas despesas. Então, ele precisa, ainda este ano, obter uma autorização do Congresso, e essa PEC da transição, ela tem esse objetivo, para que o governo, então, tenha espaço, tenha recursos suficientes para se endividar no ano que vem e, assim, realizar essas promessas de campanha do futuro presidente Lula. Sim, Bruno. Agora, a PEC vem sofrendo críticas, né, por parte de aliados do governo, como, por exemplo, o senador Renan Calheiros, e até o Tribunal de Contas da União também sugeriu outra saída. Seria o caso de se fazer uma medida provisória e garantir um crédito extra fora do teto, né, para conseguir, então, fazer esses pagamentos? O senhor acredita concorda que politicamente pode ser mais fácil uma medida provisória do que uma PEC? Qualquer uma das saídas encontradas vai exigir do governo uma habilidade muito grande para negociar isso com o Congresso e também com outros órgãos, como o Tribunal de Contas da União e até mesmo o Supremo Tribunal Federal, se essa questão chegar a ser judicializada. Então, teoricamente, uma MP que abra um espaço aí via crédito extraordinário, sob o argumento de que são despesas aí imprevisíveis, dada a situação social que o país enfrenta, aprovar uma medida provisória, isso seria mais fácil do ponto de vista da aprovação do Congresso. Mas, por ser uma medida provisória, aí depende da colaboração do presidente da República, que é o Bolsonaro. Então, o primeiro ponto é se ele vai concordar, colaborar aí com o futuro governo Lula emitindo essa medida provisória. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que fazer isso via medida provisória também pode levar a questionamentos, sobretudo de parlamentares aí da base bolsonarista, que pode levar essa questão para o Supremo.
Então, essa é uma saída viável, mas que tem riscos, né? Do outro lado, a aprovação de uma PEC, ela exige também um esforço muito grande do futuro presidente Lula, porque para se aprovar uma PEC, até o final do ano, ele precisaria aí de 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado, num período que já começa a ficar difícil, porque vão se aproximando as férias, vai se aproximando a Copa do Mundo, então é difícil mobilizar parlamentares nesse contexto, além disso, é uma situação um pouco inusitada, porque seria uma negociação que o futuro presidente Lula faria com os atuais parlamentares, sendo que muitos deles sequer estarão no governo no ano que vem, porque não foram reeleitos. Então, é uma situação politicamente muito delicada que vai exigir aí do futuro presidente uma habilidade muito grande para negociar, principalmente com o Centrão, que é quem tem a maior base no Congresso atualmente. Sem dúvidas, Bruno, é bem lembrado, né, dessa questão aí de troca, né? Então, o parlamentar sugere votar a favor da PEC e, em troca, ele quer fazer parte ali do próximo governo, né? Quer fazer parte do governo Lula. Bom, agora gostaria de te ouvir também sobre começar o mandato já tendo que estourar o teto de gastos, né? Não pode ser ruim para a sequência do mandato de Lula? Sem dúvida nenhuma, isso é uma sinalização muito ruim, né? Não só para a sociedade como um todo, mas para o próprio mercado também, né? O Lula, ao longo de sua campanha, apesar de não ter apresentado nenhuma medida concreta a respeito da situação fiscal do país, ele sempre afirmou que o seu governo seria um governo de responsabilidade, um governo de austeridade fiscal, que ele iria combinar aí os gastos na área social, os investimentos públicos com responsabilidade fiscal em contrapartida. Ao iniciar o governo já com essa autorização para aumentar os gastos e furar o teto, isso aumenta a pressão sobre o futuro governo Lula de se aprovar e apresentar para o mercado e para a sociedade como ele vai lidar com essa situação fiscal muito difícil que o Brasil apresenta atualmente. Sim, Bruno. Agora, a gente observa aí umas questões que acabam sendo prioridade, né, entre as propostas. A gente falou do Auxílio Brasil, que vai voltar a chamar Bolsa Família, sobre também o aumento no salário mínimo, mas também muito se fala sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, né, que é outro pepino que o governo vai ter daqui para frente, o novo governo vai ter daqui para frente. Como que deve ser essa negociação com o Congresso para cumprir todas essas promessas de campanha do presidente Lula, especificamente sobre essa história aí da isenção do imposto de renda? Pois o governo está numa situação delicada, porque se ele cumprir todas essas promessas logo de cara, no início do seu governo, ele gera uma pressão de gastos muito grande. Então, isso vai gerar uma sinalização muito ruim para o mercado de que o governo está se comportando de forma populista e pouco zelosa com a sustentabilidade das contas públicas. Então, o governo Lula vai ter que fazer algumas escolhas nesse início de governo. Acredito que ele vai priorizar a questão do Auxílio Brasil, né, dos R$600, renomeado aí para o Bolsa Família, e talvez também a questão do reajuste real do salário mínimo. A questão do reajuste do salário mínimo, ela tem implicações, tem efeito cascata, porque muitos dos benefícios sociais e dos benefícios previdenciários, eles são indexados ao salário mínimo, então qualquer real que o governo aumente no salário mínimo tem um impacto bilionário nas contas públicas. Então, eu acredito que o governo vai ter que fazer
algumas escolhas, talvez essas duas sejam as suas prioridades e muito provavelmente a questão do reajuste da tabela do imposto de renda fique aí para um segundo ano do seu mandato, caso tudo corra bem ao longo do ano que vem. Sim, Bruno. Agora, para a gente finalizar, né? No seu entendimento, o governo também não precisa conseguir novas fontes de arrecadação? Como costurar mais esse desafio aí pela frente? Pois é, não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos, né, Larissa? Então, o governo vai ter que apresentar alguma solução. O país já vive uma situação de pressão fiscal muito grande, foram muito elevados os gastos do Bolsonaro nesse último ano, com o objetivo eleitoreiro. Essa conta vai ficar para o Lula pagar ao longo dos seus próximos 4 anos. Além disso, ainda tem a dívida que o próprio Lula contratou com as suas promessas de campanha, principalmente para a população mais pobre, então ele vai ter que honrar com esses compromissos. Então a gente observa que do lado das despesas há uma pressão muito grande e até agora a gente não viu nenhuma sinalização do governo no sentido contrário, no sentido de onde que ele vai obter os recursos para pagar essa conta em algum momento. Então espera-se que ao longo dos próximos meses ele seja chamado a apresentar alguma proposta nesse sentido no Congresso. Há especulações de que ele vá trabalhar com a questão da reforma tributária e que a reforma tributária traria aí medidas como a tributação dos lucros de dividendos, o aumento das alíquotas do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham mais. Então, alguma forma de compensação o governo vai ter que apresentar, sob pena de ser considerado um governo populista, um governo que não está preocupado com a responsabilidade fiscal. Sem dúvidas, Bruno. O fato é, né, que o presidente eleito Lula vai precisar ter ali um ministro da Fazenda que vai precisar fazer um malabarismo mesmo para dar conta aí de tantos cálculos desse orçamento para o ano que vem. Gostaria até de pedir sua opinião. Você acha que tem um nome aí mais forte para fazer parte do Ministério da Fazenda? Há muita especulação até agora, né? Os nomes mais citados aí são o próprio Henrique Meirelles, que retornaria aí no novo governo Lula, agora como ministro da Fazenda, ele que foi presidente do Banco Central. Mas também há vários rumores de que a preferência do Lula seria por um ministro da Fazenda com um perfil mais político, como foi o ministro Antônio Palocci há 20 anos atrás. Então, vários nomes aí de petistas que se enquadrariam nesse perfil, como o deputado Alexandre Padilha, como o ex-governador Rui Costa, como o próprio ex-governador do Piauí, Wellington Dias, que está negociando agora o orçamento no Congresso. Então, muita especulação em torno do nome do futuro ministro da Fazenda, e a gente aguarda aí ansiosamente a indicação desse nome. É isso aí, estamos de olho. Bruno Caraza, especialista em política. Te agradeço muito. Até uma próxima, Bruno. Até a próxima, Larissa. Muito obrigado. Muito prazer falar com vocês. O prazer é sempre nosso.